Que Deus te abençoe, querido amado, por mais uma oportunidade que nos dás em poder nos acompanhar através do vídeo que estás ali a ver, porque este é o meio que o Senhor disponibilizou para que você e eu entrássemos em contato através da sua palavra. No entanto, estamos mais uma vez agraciados para fazermos um estudo bíblico. Eu sei que o estudo bíblico tem o objetivo de ensinar-nos ou de conhecermos um pouco mais a fundo aquilo que são as instruções bíblicas para os que creem. Eu sei que a fé vem por ouvir e ouvir pela palavra. Se nós não tivermos o hábito de ouvirmos as pregações, se não tivermos o hábito de lermos a Bíblia, se não tivermos o hábito de frequentarmos as nossas congregações, seremos fracos na fé. Portanto, se a Bíblia diz que a fé vem por ouvir, então é preciso que cada um de nós, cada um que diz que crê no nosso Senhor Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, não se deve desligar de ouvir a palavra de Deus, meditar nela de dia e de noite, de formas que quanto mais nós lermos a Bíblia, quanto mais nós estivermos unidos a este livro e ouvir o que nela está escrito, a nossa fé vai aumentar. Porque Jesus dizia que vós já sois santificados pela palavra que ouviste. No entanto, a palavra de Deus, quanto mais ela é ouvida, santifica a vida da pessoa. A pessoa vai abandonando certos males, certos costumes, certos hábitos, sem que dê conta, sem que dê conta de que esta palavra é que está lhe a ajudar então a fazer essa limpeza na sua vida. Por isso, tenhamos o hábito de ouvir a palavra, tenhamos o hábito de ler a Bíblia, porque só assim é que nós teremos a graça de nos lavarmos das coisas impuras que temos praticado de dia e de noite. Fazemos então uma oração para começarmos com este estudo bíblico de hoje. Oremos. Santo de Israel, querido Pai Todo-Poderoso, somos gratos por mais um dia, somos gratos por mais uma oportunidade que nos dás para podermos então conhecermos a Tua Palavra, não só para conhecer, mas também para que nós tenhamos uma formação espiritual, para que as batalhas espirituais que o inimigo nos traz, Senhor, nós tenhamos a capacidade de lutar. A Bíblia declara que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas é contra os espíritos. No entanto, Senhor, é a Tua Palavra que nos comunica o método de luta, e nós já não queremos mais lutar pela mão, não queremos lutar mais pela lógica, mas assim pela oração. E para tal, é preciso que estejamos munidos do conhecimento da Tua Palavra. É preciso que estejamos munidos, Senhor, de um conhecimento sólido, para que quando lutarmos, tenhamos a certeza de que a vitória é nossa. Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Salvador, Jesus Cristo, Tu que venceste o diabo pela cruz, e nós cremos, Senhor, que neste dia estaremos repletos da Tua bênção, estaremos repletos, Senhor, da Tua graça, e que sairemos no final deste vídeo, Senhor, cheios da Tua sabedoria, e que o nosso ânimo se encherá de alegria. Espírito Santo, venha reinar no meio de nós. Vai dando paz, vai dando saúde e vai dando ânimo a este irmão, a esta irmã e a esta família que se reuniu para Te ouvir, para Te adorar e para vencer
em nome de Jesus Cristo. Assim nós oramos. Amém. Amém, irmão? Vamos de imediato ao estudo bíblico, ou então ao tema que nos leva a estar aqui hoje. Estamos desta vez no livro de Provérbios, capítulo 10, no versículo 22. Repito que estamos no livro de Provérbios, capítulo 10, versículo 22. No entanto, aqui a Bíblia nos diz o seguinte: a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. O que isso quer dizer, que a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores? Isto quer dizer que quando nós buscamos em Deus a solução de um determinado problema, quando buscamos em Deus alguma coisa e Deus, Ele no seu amor, pelo seu amor, nos responde positivamente, então aquilo que Ele nos dá, aquilo que nós recebemos dele, nunca será para o nosso mal, nunca nos fará dano algum. Porque se Deus, aquele que nos atende na nossa necessidade, nos dá alguma coisa e que essa coisa seja má, então é preciso nós ver muito bem, porque pode não ser Deus que nos deu o que nós temos, mas nós é quem forçamos o diabo, forçamos a Deus e o diabo nos atende. Então, a Bíblia declara que a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Vamos lá pegar alguns exemplos que podem nos ilustrar isso. Quando nós ainda não temos esposas, para alguns, pode ser que aí o irmão ainda não tenha essa necessidade de ter uma esposa, ou então a irmã ainda não tem essa necessidade de ter um esposo, mas para aqueles que já estão prontos para tal, têm orado de dia e de noite para que Deus abra uma porta, para que encontrem a pessoa, ou cada uma encontre a pessoa que deseja. Vamos lá ver que essa pessoa vai dedicando muito tempo da sua vida em oração para que Deus atenda, e Deus, na sua misericórdia, atenda a sua oração. Mas depois dessa pessoa ter a mulher, não ficará por aí. Vai dizer: Senhor, tu me deste mulher, agora não tenho filhos. Deus vai conceder os filhos. Mas depois de ter os filhos, o que acontece? O que acontece é que esta mesma pessoa que tinha uma boa comunhão com Deus, esta pessoa que buscava em Deus tudo quanto ele desejava, por causa dos filhos, começa a dizer: já não posso ir, eu não consigo ir à igreja porque, sabes como é, as crianças ao acordar me perturbam, tanto não consigo me preparar à vontade, e depois quando elas acordam é difícil de se preparar para nós todos ir à igreja. Então a pessoa começa a buscar superfúgios, ou então razões para não ir à igreja. Tudo por quê? Porque as crianças estão a trazer confusão, estão a dificultar ela para que vá à igreja. Então, quando nós vemos isso, começamos a compreender que a bênção que a pessoa dizia ser de Deus, não foi de Deus que recebeu. Porque a Bíblia declara que o que nos separará do amor de Deus, ou quem nos separará do amor de Deus? Se nós lermos atentamente este texto,
poderemos ver que aí há várias coisas que estão sendo citadas: o dinheiro, a pobreza, a riqueza, os filhos, enfim. Portanto, a Bíblia nos mostra que todas essas coisas que nós podemos desejar, todas essas coisas que nós podemos ter, não podem servir de motivos para nos levar longe de Deus. Porque tudo isso nós adquirimos em Deus. Então, se o que nós temos vem de Deus, por que então podemos nos privar? Por que então podemos nos travar? Por que nos guardarmos em casa? Por que nós não buscarmos Deus onde os outros também buscam? Nada pode nos separar do amor de Cristo. Se realmente nós temos o amor de Cristo em nós, então a nossa missão é permanecermos firmes e fiéis com Cristo. Porque mesmo a nossa salvação nos é dada, ou nos será dada, se nós permanecermos firmes com Jesus e em Jesus. Porque dizia ele que aquele que for firme até ao fim, este sim será salvo. Então, nós já não somos pessoas da carne, pessoas que se deixam enganar por tudo e por nada. Pessoas há que aparentemente andam no Espírito, mas não andam no Espírito. Porque aquele que anda no Espírito faz as obras do Espírito. Alguém pode dizer: não, o meu trabalho não permite com que eu esteja na igreja todos os domingos. Tudo bem. E como tem sido a tua comunhão com Deus, na semana? É um fracasso. Hoje, o teu trabalho tornou-se motivo para dizer que não pode estar na igreja no domingo. Mesmo num grupo de oração, a pessoa não aceita ir. Diz: não, esses grupos ali, não. Tudo bem. Mas saiba que no final de tudo te encontrarás sozinho, todo fraquinho ou toda fraquinha, e vais começar a te perguntar: mas como é possível eu que era uma pessoa fervorosa na oração? Como é que é possível eu que gostava tanto da oração, hoje me tornei assim? Porque o diabo te convenceu e levou-te longe de Deus. Voltando no texto que nós aprendemos no princípio, que diz, estamos em Provérbios capítulo 10, versículo 22, a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Então, o que eu recebi de Deus não pode me pôr longe de Deus. Não pode me afastar de Deus. Não pode me fazer com que eu me torne, como se diz na gíria, canguinha. Canguinha quer dizer que é a pessoa que não oferece. Alguém dizia que não, quando estiver a trabalhar: Senhor, o meu dízimo não faltará, a minha oferta não faltará. Mal começou a trabalhar, mal começou a ter um bom salário, já não conhece o que é dízimo, já não conhece o que é salário, o que é oferta, esqueceu-se de tudo. E depois diz: Deus me abençoou com um bom trabalho. Não te abençoaram por Deus, você que está a pensar que foste abençoado. Porque se você fosse realmente abençoado por Deus, serias reconhecedor da bondade de Deus e darias a Deus o que é de Deus. Você não deixa alguma fatura ficar na tua casa sem pagar, mas deixas o teu Deus que te deu esse trabalho sem o dízimo e sem a sua oferta,
e não se fala até da ação de graça, porque muitos de nós o nosso pensamento nem nos leva a chegar até lá, que temos que dar uma ação de graça. Porém, irmãos, eu vou ler um texto que está em Romanos capítulo 10, diz assim: e se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justiça. Então, se Cristo está nos nossos corpos, porque a Bíblia declara que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, então o nosso corpo verdadeiramente já está morto para o pecado, porque Cristo morreu por causa dos nossos pecados. E que pecado que eu estou a falar? O pecado de você se deixar enganar, pensar que os filhos que Deus te deu, o marido que você recebeu, vem a ser o motivo para você fugir de Deus, para você dizer que meu marido não quer que eu vá à igreja. É porque você não está a apresentar esse desejo a Deus. Se você realmente queres ir à igreja, queres ouvir a palavra de Deus, você podes entrar na presença de Deus em oração e dizer: Senhor, eu conheci esse homem em Ti. Eu consegui esse homem através das orações. Mas hoje, veja como estou me encontrando bloqueado. O Senhor vai intervenir por causa do teu caso. O Senhor vai tocar o coração desse marido. O Senhor vai tocar o coração dessa esposa. O Senhor vai tocar o coração dos teus filhos. O Senhor vai fazer com que a tua casa venha conhecer um movimento espiritual forte. Então, quando nós deixamos de nos congregar com outras pessoas, estamos a cometer um pecado. Porque Cristo disse: lá onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, eu estou no meio deles. Então, o Senhor quer dizer que é preciso que haja reuniões, é preciso que nós nos encontremos para então glorificarmos o nome dele. Então, o maior problema para Deus não é que você traga o dízimo ou não é que você traz as ofertas, mas você precisa ter encontro com ele através dos outros. Você vai ao encontro de Deus onde os outros também estão a se encontrar. Você vai dizer: não, irmão Fidel ou irmão Milton, eu acompanho minhas pregações via satélite. Muito bem. Então, se você acompanha as tuas pregações via satélite, então tens que contribuir para aquela igreja que te alimenta da palavra, porque o trabalhador é digno do seu salário lá onde ele trabalha. Não, mas não é preciso dar dízimo, não é preciso dar oferta, então você está a roubar a Deus. Porque aqueles que estão a te transmitir a palavra, eles também buscam em Deus a sua força para preparar aquela palavra e trazer a si. E de que eles poderão sobreviver? Se alguém estiver a servir a Deus e não puder comprar nem já um sabonete para tomar banho, você vai dizer: mas que pessoa é essa que diz que é de Deus, que nem tem nem dinheiro para comprar sabonete e se diz que é de Deus? Pobre. Eu sou pobre, mas você que é o gatuno. Você que é a gatuna, por quê? Porque se eu me esforço buscar em Deus uma palavra para trazer a si, você deveria se esforçar em reconhecer esse Deus que eu estou a servir para trazer essa palavra e trazer o dízimo a Ele, porque a Bíblia declara que trazei os vossos dízimos, as vossas ofertas à casa do tesouro. Qual é a casa do tesouro? Não está lá no céu. A casa do tesouro é a igreja. Por quê? A Bíblia declara que para que não falte mantimento na minha casa. O que são mantimentos? Todas aquelas necessidades que a igreja tem. Pagar a sala, pagar os instrumentos, pagar a luz, portanto, sustentar a vida de todos aqueles que servem a Deus no seu tabernáculo. Queridos, estamos a falar da bênção do Senhor que enriquece. Quando nós recebemos alguma coisa de Deus, torna-se para nós uma riqueza, e uma riqueza muito bem guardada. Uma riqueza ninguém leva assim, começa a oferecer por ali. Todos nós tomamos bom cuidado dele para que possamos então usufruir dele da melhor maneira possível. Mas se nós recebemos alguma coisa do Senhor e começamos a criar motivos
para fugirmos do Senhor, então é preciso calcular muito bem. Ou já fomos enganados pelo diabo, Satanás, ou nós é que estamos a pensar que estamos ainda com o Senhor ou no Senhor, mas já não estamos no Senhor e não estamos mais com o Senhor. Porque nós vimos que e se Cristo está em vós, acredito que se alguém está a andar com Cristo, as obras imundas, as obras de pecado, as obras de fingimento não poderão estar com ele, porque Cristo poderá arralhar-lhe ou então poderá lhe dizer que isto não vem do meu Pai, são obras ocultas que estás a praticar, conforme ele falava aos fariseus diretamente. Continuando, o corpo na verdade está morto por causa do pecado. Então, aquilo que eu faço, aquilo que passa na minha mente, é preciso que seja analisado, porque pode ser pecado. E se é pecado, eu não posso mais continuar a praticar, porque esse meu corpo já está morto para o pecado. O que quer dizer que o pecado já não tem poder de viver em mim, porque quem vive em mim é Cristo. Continuando, neste mesmo versículo de Romanos 8, no versículo 10, mas o Espírito vive por causa da justiça. Então, veja bem se o que você tem feito vem da parte da justiça de Deus. Veja lá bem se o Espírito que está em ti justifica que realmente tens razão de fazer o que fazes. Tens razão de você ficar em casa, tens razão de você não ler mais a Bíblia. Ah, não, esses pastores, A Bíblia declara que aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então, se tu achas que as igrejas todas já não tem mais ninguém, já não existe nenhuma que pode te pregar a verdade, abres a tua igreja, vai pregando, mostra a verdade àqueles que querem conhecer a verdade. Porque se tu não fazer isso, estarás a fazer parte daqueles que estão a pregar o que você não gostaria de ouvir. Desculpa. Por isso, querido amado, quero te fazer lembrar que Deus precisa de pessoas que os seus corpos já estão mortos para o pecado. Deus precisa que você e eu saiamos desse mundo de mentiras, o mundo em que o diabo Satanás não busca aqueles que já estão nas suas mãos, mas ele busca aqueles que estão na mão do Senhor para querer trazê-los lá para o inferno, lá para o mundo da escuridão onde antes andávamos. Nós todos antes vivíamos no mundo da escuridão, um mundo onde não havia a luz de Deus. Resplandecendo a luz do Senhor na nossa vida, contemplamos que realmente estávamos nus, estávamos sujos, aceitamos a palavra, começamos a viver as bênçãos do Senhor. O que nós pensamos fazer? Recuar mais. Não. Nós já não somos daqueles que recuam, mas somos daqueles que avançam. Então, vamos avançar, vamos mostrar as obras de filhos de Deus. Tens um convite para ir à igreja? Vai à igreja. Tens um local onde você se congrega? Firma-te lá onde você congregas. Não te deixes enganar por causa daquilo que os outros dizem, porque não é todo aquele que está ao teu lado que quer te dizer o que é verdade. Muitos são enviados do diabo Satanás e que aparentemente parecem ser pessoas cultas, pessoas inteligentes, pessoas sábias, e que tendem a trazer até assim palavras ou conhecimentos, mas tudo só para te destruir, tudo só para quebrar aquela presença, aquela luz que está a brilhar em ti, e para você dizer, acho que também tem mesmo razão, hein? E eu também vejo mesmo lá na igreja assim, vejo assim. Sim, pode muito bem até ser assim, mas você busca em Deus a tua força. A alegria do Senhor é a nossa força. Então, a tua força não vem de ti, vem quando você mostra as obras de filho da luz, filho salvo a Deus, e Deus dá-te aquela alegria para ver se vais mais em frente. Onde os outros estão a cair, onde os outros estão a perder coragem, você tem coragem, você avança,
e assim as tuas obras serão bem aprovadas pelo Senhor. A bênção do Senhor é quem enriquece e não acrescenta dores. Muito obrigado, que Deus vos abençoe em nome de Jesus Cristo. Vamos à oração. Obrigado, querido Deus Todo-Poderoso. Estamos gratos por essa viagem que aceitaste fazer conosco, Senhor. Permitiste com que cada um de nós estivesse confortavelmente sentado para te ouvir. Aprendemos que a tua bênção é que enriquece. Quando nós adquirimos alguma coisa em ti, somos enriquecidos por ti, Senhor. Somos enriquecidos pelas esposas que nos deste, somos enriquecidos pelos filhos que nos deste, somos enriquecidos, Senhor, por tudo que está ao nosso redor. Mas nós vimos também que, Senhor, esta bênção que tu nos dás não traz dores a ninguém. Vimos que a bênção do Senhor é que enriquece, mas não traz dores. Se procuramos entender o que isso quer dizer, ensinaste-nos que se nós recebemos alguma coisa da tua parte e começa a nos fazer mal, então precisamos analisar bem. Ou o inimigo já está a nos puxar por outro lado, para que nós nos afastemos do teu caminho, ou então nós é que forçamos ao Senhor e o inimigo veio se mostrar de nosso ajudante e deu-nos aquilo que nós temos. Por isso é que hoje estamos a te fugir. Pai, a partir de hoje, nós aceitamos voltar diante de ti, voltar a teus pés, para melhor te servirmos, para então que a nossa comunhão que estava quebrada se restitua e que nós voltemos então a manifestar obras de santidade, obras de libertação, em nome de Jesus Cristo. Eu declaro desde já, Senhor, que este irmão, esta irmã que estava confundido e confundida, porque alguém veio lhe trazer uma mensagem de fracasso e deixou de servir-te, Senhor, deixou de dar o seu dízimo, deixou de ir à igreja por causa das crianças, por causa do marido, por causa da esposa, por causa disso e aquilo, esta pessoa que está ali, Senhor, ou porque a igreja está longe, ou porque na igreja não está a me perseguir, ou na igreja não me ama, ou a igreja quer disso, Senhor, reconforta essa alma mais uma vez, como já fizeste. E não deixa com que a palavra que comunicaste com o seu coração, Senhor, que o inimigo venha roubá-la. Não, porque a semente do Senhor precisa brotar, precisa crescer. E não permanecerá só a crescer, senão chegará ao ponto de dar frutos. Precisamos de frutos de convertidos, Senhor, frutos de filhos obedientes, para honrar no teu santo nome. Hoje e jamais, tu és o nosso Deus. Em nome de Jesus Cristo, assim nós te agradecemos. Amém. Amém. Alegra-te e pratica a palavra, você verá que és a maior bênção que Deus já criou até hoje. Até a próxima vez. Tchau.